vezes na Bíblia, em alguns textos ele é citado, mas aqui principalmente para nós o que vai importar é Hebreus capítulo 11, versículo 5, e depois lá em Gênesis nós vamos ler também. Amém? Então, Hebreus capítulo 11, versículo 5. Semana passada nós falamos de Abel, que foi aquele que, irmãos, ofereceu a Deus o seu melhor. Essa já é a lição 2, nós vamos falar de Enoque. E no versículo 5 a Bíblia está falando desse grande homem de Deus que foi o Enoque. Amém, pessoal? Isso, Hebreus capítulo 11. Fique tranquilo que se demorar, eu espero você encontrar. Amém? Isso. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Ainda tem uns irmãos que não acharam ainda, pessoal. Mas vão achar em nome de Jesus. Podemos ler? Então vamos lá. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado. Amém, pessoal? Trasladado. Para não ver a morte. E não foi achado. Amém, pessoal? E não foi achado. Porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que o quê? Agradara a Deus. Vamos ler de novo? Vamos ler outra vez? Pela fé, Enoque foi o quê? Trasladado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Amém, pessoal? Amém? Então olha aqui para mim, preste atenção. A Bíblia diz aqui que pela fé Enoque foi trasladado, ele foi tomado para si. Deus tomou ele para si. Ele não experimentou a morte. Diga graças a Deus. E antes disso, ele alcançou o testemunho de que foi um homem que agradou a Deus. Amém, pessoal? Irmãos, ele agradou a Deus. Esse homem recebeu o privilégio que a gente pode até receber se Jesus voltar antes da gente morrer. É ou não é verdade? Que é aquela bênção de não experimentar a morte física. Esse homem não experimentou, somente ele e mais um, que foi o Elias. Amém, pessoal? O Moisés, a Bíblia fala que eles não enterraram o corpo dele, que houve até uma disputa pelo corpo, o próprio Deus fez isso, mas ele morreu, né? Ele morreu, a Bíblia fala que na transfiguração ele estava ali, mas os que não morreram foi só o Enoque e o Elias. Irmãos, que bênção maravilhosa. Esse homem era tão de Deus, tão abençoado, que o Senhor o quê? Tomou ele para si. O Senhor o levou para si. Diga graças a Deus. Então nós temos que aprender alguma coisa com ele, pessoal. Nós temos que aprender algo que vai fortalecer a nossa fé, que vai nos abençoar. Então eu queria que você lesse aqui no primeiro tópico da nossa lição, nós vamos entender por que Enoque foi herói da fé. O que nós temos que aprender com ele que vai nos fortalecer? E a primeira parte da lição diz o seguinte: por que Enoque é herói da fé?
porque ele andou com Deus, viveu em comunhão constante com o Senhor. Irmãos, olha que coisa tremenda. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Vamos lá em Gênesis primeiro. Isso, Gênesis capítulo 5. Vai lá rapidinho. Gênesis não precisa de ajuda não, pessoal. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 5, versículo 22. Vamos lá? Isso, não tem nem dificuldade. Você abre o primeiro livro da Bíblia, vai folheando aí, Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, você chega no versículo 5, no capítulo 5. Aí no versículo 22 começa a falar de Noé, aliás, de Enoque. A Bíblia diz assim sobre o Enoque, pessoal. Vamos lá, versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Diga graças a Deus. Então olha para você ver duas coisas que ele repete aqui no versículo 22 e no versículo 24. A Bíblia diz que Enoque o quê? Andou com Deus. Irmãos, se tem uma coisa que a gente precisa fazer, é andar com Deus. Mas andar com Deus não tem sido fácil para algumas pessoas. A Bíblia diz, você pode anotar aí para você ler depois, mas você conhece o versículo. A Bíblia diz em Amós capítulo 3, versículo 3, que não andam dois juntos, se não tiver o quê? Acordo. Você pode pôr aí para nós? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Por que muita gente não está conseguindo andar com Deus? Nós precisamos andar com Deus. Foi isso que fez a vida de Enoque ser agradável, e foi isso que fez com que Enoque fosse salvo, fosse tomado para si. É que ele andava com Deus, e não tem jeito de andar com Deus se não houver o quê? Se não houver acordo. É que nem um casamento, pessoal. Quem é casado aí, diga amém. Irmãos, não tem como você querer ser casado e viver uma vida de solteiro. Porque o solteiro é diferente. Quando eu era solteiro, eu não tinha que dar satisfação para mulher nenhuma. É ou não é verdade? Eu saía, eu voltava e não tinha que falar nada. Eu gastava o meu dinheiro e não tinha que ficar falando com o que eu gastei o meu dinheiro. É ou não é verdade? Sim ou não? Eu chegava a hora que eu queria e não precisava falar nada. Mas depois que eu casei, o que acontece, pessoal? Não é mais vida de solteiro, é vida de casado. Escute isso, minha irmã que está aqui nesse culto. Escute isso, meu irmão que está aqui nesse culto. Vida de solteiro é vida de solteiro. Vida de casado é diferente da vida de solteiro. Amém, pessoal? Porque agora eu não estou andando sozinho. Eu estou andando o quê? Com uma pessoa do meu lado que, né, dando tudo certo, vai comigo até... Deu para entender? Sim ou não? Agora eu não ando sozinho. Então, se eu saio e ela pergunta, onde você vai? Eu não posso dizer, não te interessa. Por quê? Por quê? Porque eu sou casado. Se eu gastei o dinheiro e ela me pergunta com o quê? Eu sou obrigado a dar satisfação para ela, é minha esposa. Deu para você entender? Aí tem homem que fica assim, pessoal. Tem mulher que fica assim também. Ah, não te interessa. Você não tem que saber. Eu quero a minha privacidade. Então fica solteiro, irmão, não casa. Porque depois que você casou, você não está andando sozinho.
Você está andando acompanhado agora. Quem está entendendo isso, diga graças a Deus. Agora, por que tem briga? Por quê, pessoal? Porque tem desentendimento. É justamente por isso, é porque a pessoa está casada e não entende que está casado. Não está solteiro mais. O homem não está solteiro mais, tem que aprender a viver como casado. A mulher não está solteira mais, não pode ficar o dia inteiro na casa dos outros, não, tem a casa dela para cuidar. É ou não é verdade? Sim ou não? Ainda mais se ela não trabalha, só o marido que trabalha, irmão, tem que ajudar o marido, tem que fazer a comida. Ele chega lá, se ele reclamar que a comida não está pronta, ele está certo. Ele não está errado, não. É ou não é verdade? A não ser que a mulher trabalhe também, né? Aí o homem tem que ajudar. Mas, irmãos, a gente precisa entender isso. Da mesma forma é andar com Deus. Quando você andava sozinho, ou quando você andava acompanhado por outro lá no mundo, diga Deus me livre. Né? Mas a gente andava acompanhado pelo inimigo, a gente fazia o que queria, andava do jeito que queria, não tinha problema nenhum. Mas se você quer andar com Deus, quem está me ouvindo aí, diga amém. Você quer andar com Deus, você vai precisar fazer uma coisa, irmão. Você vai precisar alinhar a sua vida com os princípios de Deus. Amém, gente? Você vai precisar andar no caminho certo, irmãos. Você vai precisar. Por que tem muita gente que não está agradando a Deus e que vai perder a salvação? Porque quer ser de Deus e quer andar no caminho errado. Quer dizer que é de Deus, mas quer andar sozinho. Quer fazer as coisas segundo o quê? A própria cabeça, o próprio entendimento. E não tem como. E no caso de andar com Deus, não é Deus que tem que se ajustar a mim. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Não é Deus que tem que se ajustar a mim. Deus, eu sempre falo isso aqui, Deus não tem que ser aquela roupa que eu vou vestindo até eu achar que me cabe. Você está entendendo, sim ou não? Tem gente que está procurando igreja dessa maneira, irmãos. Tem gente que está procurando igreja assim, eu vou lá, se for muito apertado, não dá. Aí vai no outro, irmãos, o cidadão ele quer vestir, ele quer vestir o PP, mas está apertado para ele. Aí vai no outro, já é um extra G, ele veste, não, está muito largo. Ou seja, ele quer ir aonde que cabe. Ô meu irmão, não é assim que funciona a coisa não. Você quer andar com Deus? Deus tem princípios. A palavra de Deus nos ensina o que a gente precisa fazer para andar com Deus. Irmãos, inclusive tem algumas coisas que são muito sérias e que o mundo de hoje não está atentando para isso, até alguns cristãos. Estão achando que vai ser aquela bagunça. Que não importa o que eu faça, vai ser, né? Vai ser do mesmo jeito, não. Meu irmão, a Bíblia diz, por exemplo, que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz, pessoal? Ninguém verá a Deus. Aí o pessoal quer andar doidão, fazendo o que quer. Irmãos, aquela vida promíscua, aquele negócio, não quer obedecer a palavra e depois quer morar com Deus. Não vai morar, irmão. Se você quer andar com Deus, foi o que o Enoque fez. O que o Enoque fez? A Bíblia diz, ele andou com Deus. Não é Deus que andou com ele, é ele que andou com Deus. Meu irmão, precisamos alinhar a nossa vida com a vida de Deus, com os princípios da palavra de Deus. Como eu disse, somos nós que temos que nos ajustar. Quem sabe você não está precisando fazer isso.
está andando fraco, Satanás está derrubando você. Mas não é à toa, é porque você não quer obedecer a palavra. Tem coisas que Deus está falando com você já tem tempo. Irmãos, eu aprendi nesse tempo, pregando a palavra de Deus, que Deus, Ele nunca erra, irmãos. Às vezes eu estou sendo repetitivo, e nessa igreja mesmo, já aconteceu uma meia dúzia de vezes, de eu começar a repetir uma coisa, todo culto eu vou repetindo, e eu fico, de vez em quando eu chego para a Daiane e falo assim, acho que eu estou repetindo isso demais. Tem hora que é ela que chega e fala para mim que você está falando isso demais, mas Deus tem propósito, pessoal. Semana passada mesmo teve um irmão que me deixou alegre, ele disse, pastor, eu fiquei bravo, porque o senhor estava falando todo domingo da mesma coisa, e era eu que estava fazendo aquilo que o senhor estava falando, mas só que eu fiquei com raiva. Precisou de acontecer alguma coisa para eu despertar. Então às vezes Deus está falando com você, falando. Você está precisando alinhar a sua vida com a vontade de Deus. Não anda dois juntos se não tiver acordo, meu irmão. Você precisa quebrar esse coração seu e parar de ficar divergindo da palavra de Deus. Isso aqui eu não concordo. Ué, meu irmão, o que a gente pode fazer? Mas se está na palavra, é o quê? A gente tem que fazer. A gente não concorda com tudo nesse mundo, não. É ou não é verdade? Mas, meu irmão, se é a palavra de Deus, é para nós. E se é para nós, nós temos que tomar posse, em nome de Jesus. Amém? Quem entendeu, diga graças a Deus. Então, Enoque andou com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Amém? A segunda coisa, vamos lá? Volta para a lição aí. Você anotou o Amós 3,3 aí na sua lição? É bom você anotar para você não deixar passar. Para depois você ler em casa. Se você não tem caneta, pede o obreiro, dá uma caneta aí que eu vou anotar aqui. Amém? A segunda coisa que a nossa lição fala aqui, segunda parte, diz o quê? Primeiro, Enoque andou com Deus, viveu em comunhão. Segundo, ele agradou a Deus. Sua vida foi o quê? Agradável ao Senhor. Em Hebreus capítulo 5, nós lemos lá, capítulo 11, versículos 5 e 6, diz que Enoque alcançou o testemunho de que agradou a Deus. Diga amém? Isso é muito importante, agradar a Deus. E eu queria até que você anotasse esse versículo, e até abrisse aí em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Irmãos, primeiro o Emanuel vai colocar o versículo que está aí, que é o de Colossenses, mas você vai abrir em Gálatas. Vai lá, capítulo 1. Coloca o de Colossenses aí, ô filho, por favor. Colossenses diz que a gente precisa viver de maneira digna da palavra. Amém? Coloca aí, está demorando. Isso. Colossenses 1, versículo 10, diz assim, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Agora eu pedi a você para abrir Gálatas capítulo 1, no versículo 10, porque tem uma coisa muito séria que fala aqui. Vamos ler comigo? Quem achou Gálatas? Quem achou, pessoal? Quem está perdido aí, diga misericórdia. Vai lá. Gálatas capítulo 1. Vamos ler comigo em nome de Jesus. Versículo 10 também. Gálatas 1, versículo 10. Diz assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria o quê? Servo de Cristo. Vamos ler de novo? Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Aí ele diz assim, olha só, se eu tivesse ainda agradando aos homens,
não seria o quê? Servo de Deus. A vida de Enoque, irmão, foi agradável a Deus. E a nossa também precisa ser. Irmãos, a Bíblia diz, você vai ver muito no livro de Juízes, por exemplo, Josué de Juízes, você vai ver muito o povo de Israel fazendo aquilo que era bom aos seus olhos, e o que era mal aos olhos do Senhor. Porque tem coisa que aos nossos olhos pode agradar, mas não agrada a Deus. E o grande problema do homem hoje, presta atenção no que eu vou dizer, o grande problema é ele querer agradar mais aos homens do que a Deus. Irmão, o Enoque agradou a Deus de uma maneira que Deus até o tomou para si. Ou seja, para ele não importava agradar os homens. E se a gente quer servir a Deus, a gente sabe disso. A primeira pessoa que a gente vai desagradar chama-se eu. Amém, pessoal? Ou seja, é você mesmo. Primeira pessoa. Porque tem coisa que a gente vai querer fazer e não vamos fazer. Por quê? Por quê, pessoal? Porque agrada a Deus. Você imagina, coisa boba. Coisa boba. Quem já comeu chouriço? Quem já comeu chouriço? Bom, abaixa. Quem gostava de chouriço? Seja sincero. Levanta a mão. Meu irmão, eu gostava. Que negócio bem feito, bem temperado, só que é sangue. É sangue, irmão. Quem comia o sangue da galinha? Levanta a mão. Deixa eu levantar também. Hein, pessoal? A mãe pegava, tirava o sangue, fritava e a gente... O frango a molho pardo, aquele negócio. Irmão, a gente gostava. Por que você não come? É porque você não gosta? Não, é porque você sabe que não pode. A gente precisa se abster do sangue. Mas não é porque a gente não quer. É por causa da palavra de Deus. Então me importa ainda que alguém fique em cima de mim. Ah, de ser bobo, come, não tem nada a ver, e não sei o quê. Irmãos, eu não vou comer só para agradar os outros. Importa mais para mim o quê? Agradar a Deus. Irmãos, e a gente às vezes vive nessa preocupação de agradar as pessoas, e nisso nós estamos deixando a palavra de Deus de lado. Você entende ou não? A gente sabe que algumas coisas que a sociedade nos cobra, algumas coisas que o mundo fica nos cobrando, é contra a palavra de Deus. Algumas coisas que a nossa família fica nos cobrando, é contra a palavra de Deus. E nós estamos preocupados com o quê? Quem que nós estamos querendo agradar? Porque tem hora que não vai dar para agradar os dois. Tem horas que não vai dar para agradar os homens e agradar a Deus. E o que nós vamos escolher? Eu vou ficar mal com os homens, mas eu prefiro o quê? Agradar a Deus. Quantas vezes como pastor, irmão, já fiquei numa encruzilhada dessa? Você está entendendo, sim ou não? Aí o diabo fala assim, se você falar, o fulano vai sair. Você está entendendo, sim ou não? Se você falar isso aí, o fulano vai dizer, quantas vezes em cima do púlpito, irmão, você sabendo da vida de alguma pessoa, e Deus está dizendo, fale, e você fica assim, se eu falar, fulano vai sair, vai ficar zangado, vai ficar bravo, não sei o que vai acontecer. Mas, irmão, não estou aqui para agradar você. Estou aqui para quê? Para agradar a Deus e para falar aquilo que Deus me mandou falar. Se vai doer, amém. Tem hora que dói em mim, pessoal. Tem hora que dói, mas eu não estou aqui para agradar os homens, estou aqui para agradar a Deus. A sua vida tem que ser da mesma forma. Tem que ser para quê? Para agradar a Deus. Eu contei uma vez aqui de um pastor nosso, irmão, que trabalhava no lugar, o pessoal ficava bravo com ele. Tiraram ele até do telefone, porque ele atendia o telefone.
Irmãos, aí atendeu o telefone, o chefe dele falou assim, fala que eu não estou. Ele disse, não vou falar não, que eu sou de Jesus, não falo mentira não. Aí o patrão teve que pegar e o quê? E atender. Atendeu, depois virou, tira o fulano do telefone que ele não fala mentira. Ué, irmãos, o cidadão preferiu agradar a Deus. Então, tem hora que você vai ficar nesse dilema. E o que você vai fazer? Irmãos, a Bíblia diz que Noé agradou a Deus. Amém, pessoal? A vida dele foi agradável. Ele não estava nessa terra, irmãos, para fazer aquilo que o homem queria que ele fizesse, mas ele estava aqui para fazer aquilo que agradava a Deus. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Meu irmão, pare de querer agradar os dois. Tem hora que você vai conseguir, mas tem hora que para agradar um, você vai desagradar o outro. Amém, gente? A segunda lição é essa, Enoque agradou a Deus. Vamos lá, terceira coisa, irmãos. E eu estou trocando muito, você me perdoa, viu? Amém? Terceira coisa aí. Primeiro, Enoque andou com Deus. Segundo, Enoque agradou a Deus. Agora essa aqui é forte, pessoal. Ele viveu pela fé diariamente. Se você voltar lá em Gênesis, irmão, você vai ver isso. Não apenas em momentos, mas em toda a vida. Vamos ler. Isso aqui é muito forte. Eu queria que você voltasse lá. Volta lá em Gênesis. De repente está até marcado aí, porque esse texto é a base, né, pessoal? Gênesis 5, 22. Olha só. Vamos ler direitinho que a gente vai entender. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Diga graças a Deus. Olha só. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos. Irmão, a caminhada de Enoque com Deus, ela não durou dias, ou meses, ou anos. Ela durou o quê? Séculos, irmãos. Quem dera nós viver 365 anos. Quem vai querer? Quem vai querer, pessoal? Sem capengar, né? Esse negócio de ficar capengando, não. Mas você não queria viver 365 anos? Irmão, o filho dele viveu triplo quase, né? Agora veja bem, olha para mim. A Bíblia diz que 300 anos ele andou com Deus. Irmão, e o que a gente aprende? Teve uma pregação que eu fiz aqui uma vez, que eu disse, não basta a gente começar bem, a gente precisa permanecer, perseverar. Amém? A gente precisa. Eu queria que você, aliás, é um versículo conhecido, então não vou pedir você nem para abrir, mas você pode anotar. 2 aos Coríntios, aliás, 1 aos Coríntios 15, 58, isso mesmo, 1 aos Coríntios 15, 58 diz o seguinte, anota aí. O que diz? Sede firmes e o quê? E constantes. Hoje você está lento, irmão, está devagar hoje. Hoje está devagar. Está dormindo ainda? Está estudando muito, né, irmãos? Olha só. 1 aos Coríntios 15, que ele é rapidinho, hoje ele está lento, quase parando. Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes e constantes. Não é só ser firme, é firme e
constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Mas, irmão, isso aqui tem que ser a chave da nossa vida. A chave da vida de Enoque chama-se constância. Irmãos, a gente vai viver 70, 80, quem conseguir mais, 90, 100. Mas chegar em 100, irmão, não sei se você viu alguém dessa igreja aqui que chegou em 100. Alguém lembra? Alguém conhece? É o curso da vida, nós vamos chegar a 70, 80, 90. Né? Alguns vão conseguir chegar a 100. Mas o cidadão viveu 300 anos na presença de Deus. Irmãos, e para fazer isso tem que ser constante, porque tem dia que a gente está bem, a gente quer vir na igreja, a gente quer louvar, a gente quer ler a Bíblia, mas tem dia que a gente não está com vontade nenhuma. É ou não é verdade? É ou não é? Ou só acontece comigo? Não, acho que acontece com todo mundo. Tem dia que você está com vontade, tem dia que você quer, mas tem dia que você não quer, tem dia que você não está com vontade, irmãos. E é justamente esse dia que você não está com vontade é que faz a diferença, porque mesmo assim, você permanece. O que marcou a vida de Enoque, irmãos, é que ele viveu pela fé diariamente, não só em momentos, não é só quando está bem. E você sabe que tem gente que é assim, que some da igreja, e você vai perguntar, por que você sumiu? Ele vai dizer o quê? Porque eu não estava estava bem. Tem uns que dizem assim, porque eu estava passando por umas lutas aí tal. Ô, meu irmão, se a gente só vir enquanto está bem, bacana. Mas o que faz diferença na nossa vida é quando a gente não está bem. E mesmo assim, a gente persevera. Isso fez diferença na vida de Enoque. Constância, irmãos. Ele andou com Deus. Ele permaneceu ali 300 anos, irmãos. Amém, gente? 300 anos. Esse versículo de Coríntios aí, 5, 7, ele diz que nós não andamos por vista. Amém, pessoal? Está aí na sua lição. Nós não andamos por vista. Nós andamos pela fé. Quem entendeu, diga graças a Deus. A quarta parte da nossa lição aí. Primeiro, Enoque andou com Deus. Segundo, agradou a Deus. Terceiro, viveu pela fé diariamente. Quarto, teve testemunho fiel. Deus confirmou a sua fidelidade. Como que ele fez isso? Se você ler o Salmo 101, versículo 6, você vai entender. Como que Deus confirmou a fidelidade de Enoque e como que ele vai confirmar a nossa fidelidade também, irmãos. Vamos lá? Isso, Salmo 101, versículo 6. Isso, vamos ler. Salmo é fácil, né, pessoal? Meio da Bíblia, tem dificuldade não. Mas acredito que você já deve ter lido esse versículo também. Diz assim, Salmo 101, verso 6. Vamos ler? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Amém, gente? Vamos ler de novo? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Tem uma tradução, o irmão vai achar lá para mim, que ele fala assim que os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Tem uma tradução que fala assim. Como é que a gente sabe que Deus confirmou a fidelidade de Enoque, pessoal? A Bíblia diz que o Senhor procura os fiéis da terra para quê? Para quê, pessoal? Para estar com ele, para habitar com ele. Onde é que Enoque foi morar?
Onde é que o Enoque foi morar sem morrer, pessoal? Foi com Deus. A Bíblia diz que Deus o tomou para si. Ele não foi achado mais. Diga glória a Deus. Ô meu irmão, somente os fiéis vão habitar com Deus. Irmãos, a gente sabe, e quando a gente lê a Bíblia, a gente vê o quanto que a gente precisa se fortalecer e vigiar. Sabe por quê? Porque vai ter muita surpresa o dia do Senhor. Você já assistiu esses filmes que falam do arrebatamento? Toda vez que a gente assiste, dá um temor, pessoal. Tem um bem antigo que chama Deixados para Trás. Quem lembra disso? Quem já assistiu esses aí? Acho que não tem um só, tem mais, né? Deixados para Trás. Tem um, pessoal, que eu esqueci o nome. Mas era o que mais a gente assistia. Eu esqueci, eu vou lembrar o nome desse filme. Parecia até uns diabinhos ali para buscar o pessoal que não era fiel, ficava correndo atrás. Mas isso aí não é só para ilustrar. Mas, irmão, esse deixados para trás era terrível. Teve pastor de igreja que ficou. Teve, irmãos, os irmãozinhos lá, parecia fiel, que ficou para trás. E aconteceu aquele negócio de avião sem piloto, aquele de carro sem motorista, aquele negócio de levantar de manhã, um tá e o outro não tá. E eles fizeram direitinho com as roupas em cima da cama. Quem lembra disso aqui? Irmão, vai ter muita surpresa. Porque os fiéis vão habitar com Deus. E aqueles que só parecem, esses não vão habitar. Irmãos, o Enoque foi morar com Deus porque viveu uma vida que agradou a Deus. E a confirmação foi que ninguém achou ele mais, porque o Senhor o quê? Tomou ele para si. Como o Senhor vai nos tomar um dia, diga graças a Deus, quem tiver vivo, irmão, vai subir. Quem tiver morrido no Senhor, vai subir primeiro. Mas a fidelidade vai ser confirmada, irmãos, com você habitando com Deus. Então, se você, meu irmão, não tem andado com Deus, não tem agradado a Deus, está só agradando os homens, e está sendo infiel, você precisa tomar posição. Meu irmão, Deus, Ele procura os fiéis. Quem entendeu isso, diga graças a Deus. Como a gente disse no item anterior, não adianta você andar a vida toda certa, irmão. Chega no final, você entrega a sua bênção. Deixa o inimigo te enganar. Não, está repreendido em nome de Jesus. Nós temos que andar com Deus. Amém? E a última lição aí para a gente terminar. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Vamos ler? Recapitulando, Enoque andou com Deus. Teve aquela vida de comunhão. Segundo, ele agradou a Deus, a vida foi agradável. Terceiro, ele viveu pela fé diariamente, foi constante. O quarto, ele teve um testemunho fiel. Deus confirmou a fidelidade, tomando ele para si. E o quinto, irmãos, ele foi levado por Deus. Recebeu honra por sua vida de fé. Como eu disse aqui, poucos receberam essa honra de passar dessa vida sem ver a morte. Enoque e Elias. Os outros, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, mas que morreram, experimentaram a morte física. Esse não. Mas, irmãos,
A vida de Enoque nos faz crer que existe recompensa para quem está decidido a honrar a Deus aqui nessa terra. Amém, pessoal? Existe recompensa. Nós não estamos caminhando em vão. Cada passo que a gente dá aqui nessa terra, com Deus, nessa vida, nós estamos nos aproximando da eternidade com o Senhor. Cada passo que a gente dá com Deus. Irmãos, a gente precisa colocar isso no coração. Existe uma recompensa para quem anda com Deus. Nós não sabemos o nosso dia. Às vezes, se você for olhar a fila, tem um monte de gente na sua frente. Às vezes porque estão numa idade maior do que a sua. Mas, irmão, a gente não sabe o dia, nem sabe a hora. Tem gente que vai embora do nada. É ou não é verdade? Tem gente que você está até esperando, que está enfermo, está doente. Agora tem gente nova, pessoal, que de repente dá uma coisa lá e morre. Tem uns que morrem dormindo. Irmãos, a gente não sabe o dia nem a hora, tem que estar preparado. E temos que crer que existe uma recompensa para nós. Não é só essa vida. Não tem esse negócio, eu vou morrer e acabou. Não, meu irmão. Existe um novo céu e uma nova terra que serão preparados para aqueles que forem fiéis. Diga graças a Deus. E é com essa esperança que a gente tem que viver. É com essa esperança que a gente tem que andar. Amém, pessoal? Quem entendeu, diga graças a Deus. Um dia vamos todos habitar com o Senhor. O Enoque recebeu essa honra de ir sem morrer. Mas, irmãos, agora, com morte ou sem morte, importa para nós é ir morar com Jesus. Diga graças a Deus. Se nós vamos experimentar a morte, se a gente não vai, isso aí a gente não sabe. Se o Senhor vai voltar amanhã, de hoje para amanhã, a gente também não sabe. E a gente pode passar vivo. Mas o mais importante, com morte ou sem morte, é morar na eternidade com Jesus. Quem entendeu, diga graças a Deus. Às vezes você está tão fraco, irmãos, que você não está conseguindo ser fiel a Deus em nada. Quando você é colocado naquela posição que você precisa decidir, você não decide. Você quer andar com Deus, mas quer satisfazer os seus desejos mundanos e às vezes até pecaminosos. Não tem como, irmão. Não tem como. Então essa mensagem é para nós. Às vezes você está fraco por causa disso. Você quer jogar dos dois lados. Não tem como. Agora Deus está aqui hoje para te levantar. Amém? Para te abençoar. Se você precisa tomar uma decisão, tome a decisão. Eu vou andar com Deus. E em nome do Senhor Jesus, quando o Senhor voltar, eu vou estar com Ele. Na sua glória. Diga graças a Deus. O Enoque foi esse homem que andou com Deus. Amém? E se você, até se você quiser anotar para você ler depois, se não vou ler agora, ele pregou para outras pessoas. Amém? A vida dele também foi de falar. Você anota para você ler depois, não vou ler agora. O livro de Judas, lá no final, lembrando que o Judas aí não é o Iscariotes, aquele que se enforcou. O Judas aí é irmão de Jesus. Irmãos, Judas 14, que só tem um capítulo, Judas. No 14, que você vai ver lá falando de Enoque, que anunciou para as pessoas um juízo, mas as pessoas não quiseram ouvir. Então depois você lê lá que vai ser Deus, vai acrescentar em nome de Jesus. Amém? Levanta a sua mão comigo e diga obrigado, Jesus, pela sua palavra.
Diga aqui que essa palavra venha fortalecer a minha fé. Diga: Senhor, continua falando comigo através da sua palavra. Amém. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé todos em nome de Jesus. Eu vou pedir os meus obreiros, eles vão entregar para você, para todo mundo, 2 cálices, um com pão e outro com água. A Bíblia diz, lá em 1 Reis, no capítulo 19, irmãos, que Elias, ele passou por um momento de perseguição. A Bíblia